know what Jesus said when when he done them miracles before them and proved that he was God? Proved that what he was doing, he had done exactly. Sabe o que Jesus disse quando viu que quando ele realizou aqueles milagres diante deles e provou que era Deus? Provou isso, o que ele estava fazendo. Ele tinha feito exatamente. He said to them, he said, "Oh, you Capernaum, who is exalted into heaven, if the mighty works had been done in Sodom, that's been done and you'd be standing today." Amen. That's right. Ele lhes disse, ó tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, se as obras tivessem sido prodígios, tivessem sido feitos em Sodoma, que em ti se operaram, ela estaria em existência hoje. Isso mesmo. In Capernaum, he never done nothing but heal a few people and told them the secrets of their hearts and walked out. That's all. See, they don't know what mighty works are. E em Cafarnaum, ele não fez nada além de curar algumas pessoas, ele lhes declarou os segredos de seus corações. E se foi. Só isso. Está vendo? Eles não sabem o que são prodígios. They think it has to be a great big program where everybody gets up, the judge makes a speech, and the band's playing, the colors flying, and the well-dressed women carrying, and all the PhD LLDs, the big tall hats and turned around collars and everything, they all have to walk in. That's something great. God says that's foolish. Eles pensam que tem de ser um grande programa onde todos se levantam e o juiz faz uma palestra e as bandas tocam e as bandeiras tremulam e as mulheres bem vestidas e esperando, e todos os doutores em filosofia, doutores em leis e as cartolas e colarinhos eclesiásticos e tudo mais. Todos eles têm de participar. Isso é algo grande. Deus diz, isso é ridículo. And he brings up a little something. I don't know what difference between maybe ABCs hardly, and performs something that just sets the real church afire, and the rest of them says a bunch of holy rollers. E ele levanta alguém desprezível que mal sabe a diferença, talvez, entre o abecedário e realiza algo que simplesmente põe a verdadeira igreja em chamas. E o resto deles diz, um bando de santos roladores. God calls that great, and the world calls it foolish. The world calls that great, God calls that foolish. It's just vice versa. And the thing that God has promised, God will and has done. Amen. Here we are. Deus chama isso grande e o mundo chama ridículo. O mundo chama isso grande e Deus chama ridículo. Veja, simplesmente vice-versa. Está vendo? E a coisa que Deus prometeu, Deus fará e fez. Está vendo? Aqui estamos. Now, still she remains as she did the Hebrew Eve. She just wouldn't do it. You could raise up the dead. You could see the Spirit of God. Agora, ainda assim, ela permanece como fez a Eva hebreia. Ela simplesmente não queria fazê-lo. Você poderia ressuscitar os mortos. Você poderia ver o Espírito de Deus. Jesus came down, vindicated himself to be the Son of God. First he started preaching. Well, they thought, well, kind of odd-like fella. Who is he anyhow? Well, the first thing you know, people can say... Jesus desceu, vindicou-se ser o Filho de Deus. Primeiro ele começou pregando. Bem, eles pensaram, bem, um indivíduo um tanto estranho. Quem é ele, afinal? Bem, de repente as pessoas começaram a dizer... Of course, it said before when his forerunner come, John, they said, "Are you the Messiah?" He said, "No, but he's standing among you somewhere." Naturalmente, elas tinham dito antes, quando o seu precursor veio, João, disseram, "És tu o Messias?" Ele disse, "Não, mas ele se encontra entre vós em algum lugar." See, why? He knowed when his message taken place, what he was to do. He knowed what he was going to do. Just like Noah kept watching Enoch. When Enoch went, Noah said, "Better get close to the ark. The time is at hand." Noah kept watching Enoch. See? Está vendo? Por quê? Ele sabia, quando sua mensagem veio, o que ele devia fazer. Ele sabia o que ia fazer.
Do mesmo modo que Noé ficou observando Enoque. Quando Enoque foi, Noé disse: melhor me aproximar da arca. O tempo está próximo. Noé ficou observando Enoque. Está vendo? And John watched for the sign that Jesus told him, or God told him to watch. He said, he's standing right here now, somewhere among you. I don't know him, but I will know him. E João ficou atento ao sinal que Jesus lhe disse, ou que Deus lhe disse para observar. Ele disse: ele se encontra bem aqui agora, em algum lugar entre vós. Eu não o conheço, mas o conhecerei. Stand there, they said, well, aren't you the Messiah? Said, we were sent from the headquarters. Said, the elders and all sent us down here. If you're the Messiah, why don't you come up and make yourself known up there, not down here in this bunch of stuff down here. De pé ali disseram: não és tu o Messias? Disseram: fomos enviados pela igreja sede. Disseram: os anciãos e os demais nos enviaram aqui. Se és o Messias, por que não vens e te manifestas ali, não aqui no meio desta mediocridade aqui? Come up there and make yourself known. He said, I'm not the Messiah. He said, I'm the voice of one crying in the wilderness. Vai ali e manifesta-te. Ele disse: eu não sou o Messias. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. That way as far over their head as they could go. They didn't know nothing about it. See? And yet they're all looking for him to come. But it couldn't be a guy like that. Oh my, that would be terrible. Isso passou tão acima do entendimento deles quanto podia. Não sabiam nada a respeito. Veja, e no entanto todos estavam esperando que ele viesse. Mas não poderia ser um indivíduo assim. Oh, que coisa! Isso seria terrível. What school are you from? None. Have you got your fellowship card? What is it? De que escola és? De nenhuma. Tens teu cartão de companheirismo? Que é isso? Está vendo? He was anointed of God. He says, one thing I have, the axe is laid to the root of the tree. Ele era ungido de Deus. Disse: há uma coisa que eu tenho. O machado está posto à raiz da árvore. Now, that's all he had. He talked in terms of a woodsman, not the terms of a clergyman. Vipers and axes and trees and so forth. He didn't talk in ecclesiastical terms. Agora, era só isso que ele tinha. Ele falava em termos de lenhador, não em termos de clérigo. Víboras e machados e árvores e assim por diante. Ele não falava em termos eclesiásticos. But Jesus said there never was a prophet like him. Never a man born of a woman like him till his day. Right. He was more than a prophet. He was a messenger of the covenant. Stood right between the two dispensations coming in. See? More than a prophet. Mas Jesus disse que nunca houve um profeta como ele. Nunca houve um homem nascido de mulher como ele até o seu dia. Isso mesmo. Ele era mais do que profeta. Ele era o anjo do concerto. Encontrava-se exatamente entre as duas dispensações entrando. Está vendo? Mais do que profeta. And so then they didn't know him. They didn't understand him. He was kind of an odd-like sort of fellow. So they dismissed him, see? E assim então eles não o conheceram. Eles não o entenderam. Ele era um sujeito um tanto estranho, portanto, eles o rejeitaram. Veja. And when Jesus come then, and sure they wasn't going to accept him, this carpenter's boy, there wasn't nothing like that, with a black name behind him of illegitimate, they wouldn't go see a fellow like that. Então, quando Jesus veio, e sem dúvida não iam aceitá-lo, este filho de carpinteiro, não havia nada assim com um nome marcado que o seguia de ilegítimo, e eles não iam ver um indivíduo assim. But look what God did. He took the unlearned, poor fishermen, woodsmen, farmers, and harlots, and left the dignitaries sit there. Why? Why did he do it? Why did he do such a thing? Could you imagine? Because that them people recognized him to be the Word. Mas vejam o que Deus fez. Ele escolheu os sem letras, pobres, pescadores, lenhadores, lavradores e prostitutas e deixou os dignitários sentados lá. Por quê? O quê?
Por que ele fez isto? Porque ele fez tal coisa? Poderia você imaginar? Porque essas pessoas reconheceram que ele era a palavra. Now let's just watch him just a minute. Here's an old ignorant fisherman. Can't write his name. The Bible said he was ignorant and unlearned. He brings his fish up and sets it down. Goes down there and sees what all this noise is about. Agora vamos somente observá-las um pouquinho. Aqui está um velho pescador ignorante, não sabe escrever seu nome. A Bíblia diz que ele era ignorante e homem sem letras. Ele traz seu peixe e o põe ali no chão. Vai lá ver o motivo de todo esse barulho. But way down deep in him, he knew that the Bible said that the Messiah, all Hebrews look for the Messiah. Because there was to be a scriptural thing happen when he comes. Mas lá no fundo ele sabia que a Bíblia disse que o Messias, todos os hebreus esperavam pelo Messias, porque haveria de ocorrer uma coisa escriturística quando ele viesse. There'd been a lot of messiahs raised up, said, I'm he, and let them off for the hundreds and the parish and everything. But see, that was to throw off the real one when it comes. Houve muitos messias que se levantaram e disseram, eu o sou, e desencaminharam-nos às centenas, e pereceram e tudo mais. Mas veja, aquilo era para pôr em dúvida quanto ao verdadeiro quando viesse. We've had Elijah's mantles and coats and every other thing, but that's just to throw off the real thing when he does come. That's right. Já tivemos mantos de Elias e capas e tantas outras coisas, mas isso é só para desviar a atenção para longe do verdadeiro quando ele de fato vier. Está vendo? Isso mesmo. All kinds of people that's wore the robes and the garments and been buried in all kinds of hoods turned around and everything else. That just only vindicates like a bogus dollar. Shows there's a good one somewhere if you can find it. Todos os tipos de pessoas que usaram as vestes e os trajes e foram sepultadas em todo tipo de capuzes virados ao contrário e tudo mais. Isso só serve para vindicar. Como um dólar falso, mostra que há um bom em algum lugar, se conseguir encontrá-lo. Está vendo? Oh, here he comes. Now, these dignitaries come out and they were so on their substitute. Well, they said, now, if the Messiah comes, he'll certainly come to Caiaphas, he'll come to our denomination, he'll come to the Pharisees, the Sadducees. That's what you think. He'll come to the Sadducees. And there they was. See, the same thing they have today. Então aqui vem ele. Agora, estes dignitários saíram e eles estavam de tal modo em seu substituto. Que coisa, diziam. Agora, se o Messias vier, ele certamente virá a Caifás. Ele virá à nossa denominação. Ele virá aos fariseus, os saduceus. Isso é o que vocês pensam? Ele virá aos saduceus. E lá estavam eles, veja, a mesma coisa que tem hoje. Now, but when he come, it was strange. He would come, very contrary to what they thought, but he come according to the Word. And they didn't know the Word. Agora, mas quando ele veio, foi estranho. Ele virá, muito contrário ao que pensaram, mas ele vem conforme a palavra. E eles não conheciam a palavra. Let me say that real, so it'll sink way down. I want this to get it. That's what's the matter with you today. Amen. You don't know the Word. Permitam-me dizer isso, bem, de modo que vocês penetrem fundo. Quero que entendam isto. Esse é o problema de vocês hoje. Vejam, vocês não conhecem a palavra. Estão vendo? Jesus said you can discern the face of the skies, but the signs of time you can't discern. Said Moses said, if you'd known Moses, you'd know me. Didn't know Moses, and therefore they didn't know. They just know a creed that they'd hatched down. Jesus disse, sabeis diferenciar a face dos céus, e os sinais dos tempos não conheceis. Disseram, temos Moisés. Então disse, se tivesseis conhecido Moisés, teríeis conhecido a mim. Não conheciam Moisés, e portanto não conheceram. Eles somente conheciam um credo que tinham produzido.